Olá, meu nome é Pedro. E o meu é a Luana. E nós iremos apresentar um seminário de repertório sobre Alexandre Sequeira e Cláudia Andujar. Alexandre Sequeira é professor da Faculdade de Artes Visuais da UFPA, Universidade Federal do Pará, onde também se formou em arquitetura em 1983, aos 21 anos. A faculdade é sediada em Belém do Pará, cidade onde ele nasceu. Sua especialização é em semiótica e artes visuais, e é mestre em arte e tecnologia pela UFMG, além de desenvolver diversos trabalhos em fotografia, os quais expõe pelo mundo, com destaque para exposições internacionais em países como França, Bélgica e Canadá. Um de seus trabalhos de maior destaque, e o qual abordaremos aqui, se trata do projeto Impressões de um Lugar, e foi desenvolvido no vilarejo de Nazaré de Mocajuba, localizada no município de Curuçá, no nordeste do estado do Pará e a 150 quilômetros de Belém. A pequena vila de pescadores, com cerca de 200 moradores na época, foi o local escolhido por Alexandre para sua pesquisa na Amazônia brasileira. Após passar um tempo criando uma certa relação com os moradores da vila e ir ganhando a confiança dos mesmos, Alexandre começou a realizar alguns trabalhos voluntários como retratista, seja para fotos de documentos ou para registro e memória dos moradores. Ele diz ser essa teia de afeto a base de seus trabalhos. Em seguida, depois de já ter sido acolhido pela vila e ser figura conhecida por ali, ele passou a frequentar a casa dos moradores e se encantou pelos objetos pessoais deles, sobretudo os tecidos que eram utilizados como cortinas, toalhas de mesa e redes, e como eles carregavam características de seus donos. Ele então propôs uma troca. Daria novos panos para eles em troca dos panos já usados. Os moradores que aceitaram foram fotografados de corpo inteiro por Alexandre. Com esses panos em mãos, Alexandre tratou as fotografias no computador, de forma a ressaltar luzes e sombras através do efeito de solarização. Ele então imprimiu essas fotografias utilizando o método de serigrafia nos tecidos que foram dados pelos moradores em tamanho real. Cada dono estava impresso no seu pano. Um fato curioso que Alexandre conta no TEDx Amazônia é que, para medir o tamanho de cada pessoa, ele abraçava e se aproximava dos moradores para saber onde cada morador batia no seu corpo, descobrindo assim a altura aproximada deles. Para Alexandre, o objetivo de seu trabalho é aproximar as pessoas do mundo de encantamentos que ele tem a oportunidade de viver, e para isso ele utiliza a fotografia. Através da impressão dos donos sobre seus tecidos, ele aproxima as pessoas de seus objetos pessoais, revelando até mesmo certas características em comum, como o caso da Dona Benedita, que ao ver o resultado da sua foto impressa em seu pano, disse que nunca imaginou que fosse tão parecida com sua cortina. A Cláudia, ela nasceu na Suíça, mas passou a infância inteira em Oradea, que era na Hungria e atualmente fica na Romênia. Ela é filha de mãe protestante e pai judeu, e por isso, durante a Segunda Guerra, ela perdeu boa parte da sua família. Cláudia e sua mãe depois conseguem fugir e ir para a Suíça, e depois do fim da guerra, Cláudia vai para Nova York, onde começa a estudar humanidades no Hunter College, mas ela não concluiu os estudos porque ela precisava trabalhar. Em 1955, ela foi para São Paulo e se naturalizou brasileira. E mesmo sem ter nunca feito nenhum curso de fotografia, ela comprou sua primeira câmera, uma Rolleiflex. Então ela começou a viajar pelo Brasil e pela América Latina, fotografando como uma forma de estabelecer contato com a população local, porque na época ela ainda não era fluente em português e ela queria conhecer a cultura e a população, estabelecer algum vínculo. Em 1971, a revista Realidade sobre a Amazônia a conduziu até os Yanomami, que foi um divisor de águas na sua vida. Ela, depois de conhecer essa cultura, ela abandonou São Paulo e o fotojornalismo e foi viver naquela região entre Roraima e o Amazonas. E esse foi o tema principal de suas fotografias durante sua vida, a cultura Yanomami. A observação do modo de vida e das tradições Yanomami, assim como seu genocídio, tem sido o fio condutor da atividade da fotógrafa. Ela se considera uma fotógrafa humanista e o principal objetivo de seu trabalho é conhecer e compreender o outro. Uma coisa que ela fala em uma de suas entrevistas é: sem dúvida, minha fotografia é marcada pelo meu passado, um passado de guerras, de minorias que estão sempre tentando afirmar-se no mundo. Então, o fato dela ter perdido a família dela no Holocausto faz com que ela sempre procure essas minorias. Ela também lutou pela demarcação de terras indígenas e criou a Comissão Pro-Yanomami, unindo sua arte à política. Ela encontrou algumas dificuldades ao tentar fotografar essa cultura. A primeira é como você vai fotografar uma experiência luminosa que se constitui os
Eu acho que a pronúncia é essa, Chapiripê, que seriam os espíritos numa tradução utilizada atualmente. Sendo uma pessoa comum que não era dessa cultura, como fotografar com lentes uma coisa que é imaterial? Como capturar uma fusão de corpos, um limite corporal que ultrapassa um indivíduo? Como registrar uma materialidade de cantos que não se reduzem à audição? Nós sabemos que os índios eles têm muitos rituais e muitos deles não se prendem somente ao visual. Então é muito difícil capturar isso por uma câmera fotográfica. E como lidar com a impossibilidade de visualizar o invisível para um estrangeiro? E ela encontrou algumas soluções e algumas técnicas. A primeira era que ela se misturou à cultura, ela viveu lá por mais de 5 anos. Então, ela contava que só tirava a câmera dela depois de passar algumas semanas criando conexões com os indígenas. E quanto às limitações técnicas, a floresta e as ocas eram lugares muito escuros, então ela teve que adaptar o equipamento dela para essas condições. Inclusive, no slide aqui do lado, essa imagem mostra o resultado de uma de suas fotografias, no qual a luz que aparece na imagem está bastante estourada, mas ela quer esse efeito até para trazer um pouco da espiritualidade, porque ela pega uma cena que é do cotidiano, uma cena comum, e produz a partir delas uma espécie de tradução visual de um outro mundo, porque os Yanomamis, eles estão muito ligados com esse outro mundo, e ela queria mostrar isso. Ela também criou filtros inéditos e transformou a sua técnica para que fosse possível registrar algo que é raro. Eu vou falar agora um pouco de suas obras, e ela tem um acervo muito grande com mais de 40 mil imagens. Essa fotografia, ela possui grandes intervenções de luz, como a gente pode ver no fundo da imagem, tem uma cor mais sépia, ela atrai a atenção para os olhares e para os gestos dos índios. No caso, essa fotografia, ela foi tirada enquanto o índio estava usando um determinado chá deles. Ele está, inclusive, a fotografia quer trazer essa ideia de alucinação, de conexão com outro mundo. Ela usa muito esse fundo neutro com luz, uma granulação dourada, e em outras fotos, ela utiliza imagens dos próprios Yanomamis, como pinturas rupestres. Ela costuma trabalhar muito com fotos em preto e branco, mas eu achei algumas que foram feitas com filme infravermelho, então elas têm algumas cores que se destacam, como essas duas. Ela também utiliza a técnica de múltipla exposição, justamente para tentar chegar àquelas dificuldades que a gente tinha falado no início, como capturar o espírito, a fusão entre corpos. E essa segunda imagem mostra exatamente isso. Através da múltipla exposição, ela consegue pegar um pouco dessa essência. Ela também utiliza a incidência da luz para produzir uma imagem análoga àquela da dimensão do Chapiri, como nessa primeira imagem, que fica tudo muito subjetivo na imagem. Ela utiliza muito esse território da analogia e da manifestação, pelo menos nessa série de fotos. Ela, através dessas técnicas que ela utiliza e desse olhar diferenciado por ela estar vivendo com os índios, ela tem uma relação diferente das outras fotografias que geralmente a gente vê de culturas desse jeito, que tem um distanciamento científico, uma estética, e o dela é totalmente diferente. Ela tenta capturar realmente a alma da cultura. E tem esse desafio, né, de pensar o que é visível para a sociedade dos índios que não é visível para a nossa. E a parte fundamental do trabalho da Andujá não se dedica a representar o cotidiano, a religião ou a cultura, como muitos fazem, mas manifestar a experiência da multiplicidade dos Chapiri. Passando essa fase em que ela estava fotografando com muita luminosidade, a partir de 1980, sai de cena essa conexão com a beleza, a alteração dos limites, da luminosidade, e entra o controle, os números, a doença, a fragilidade, o descaso e a revolta, que é essa série em que ela fotografa vários índios com plaquinhas com números, que até lembra um pouco prisioneiros, né, que ficam naquelas fotos segurando uma placa. E através dessas fotos, ela traz a denúncia e a reflexão sobre tudo que estava acontecendo, porque eles estavam perdendo as terras, estava tendo genocídio dos Yanomamis. E aí, ela, através das suas fotos, ela mostra a resistência dela contra isso e também
ao mesmo tempo, a resistência dos índios que estavam lutando contra isso. Através da marcação dos corpos, conseguimos reconhecer um confronto entre mundos que incide sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas, ao mesmo tempo em que revela a sua força. E sobre isso, eu achei uma frase que eu achei muito bonita, que o Pedro de Niemeyer escreveu sobre a Cláudia Andujar, que fala sobre exatamente essa mudança de uma fase da fotografia dela para outra, que é: a obra de Andujar ensina a ser impossível deixar de agir pela possibilidade da luz quando nos deparamos com a voracidade das sombras que nos espreitam. Depois de ficar 5 anos com os indígenas, ela, durante o governo militar, ela foi expulsa lá das terras, e quando ela começou a se envolver com essa parte mais política, ela foi parando de fotografar tanto, então a quantidade de fotos que ela tirava foi diminuindo. Mas recentemente, para um livro, ela pegou 18 fotos antigas dela e modificou, fez montagens, que ficou conhecida como a série Sonhos. Pegou fotos de 1974 até 2003 e utilizou a fotografia expandida, que é aquela fotografia que se desapega da referência determinante do real, apresentando novos horizontes reflexivos, ou seja, ela pegou fotografias que antes tinham outros significados e deu outras maneiras de interpretar, através de fotomontagens feitas a partir de transparências de fotografias coloridas em preto e branco, sobreposições e hibridações criando novas imagens. Através dessas montagens, ela também conseguiu relacionar o espiritual e o invisível na imagem, a relação indissociável entre o índio e a floresta, seus rituais e sua mitologia. Ela pegava a foto de um índio, por exemplo, e misturava com de uma floresta, como eu vou mostrar daqui a pouco. E tudo isso leva o leitor a transbordar as fronteiras entre a ficção e a realidade, porque é uma foto real, mas com algumas coisas que não são reais, o que faz a gente viajar na imagem. E esses são alguns exemplos dessas montagens que ela fez, como nessa primeira imagem que ela coloca a floresta na Índia, como se elas fossem uma só. E nessa segunda imagem, por exemplo, denominada Fim dos Tempos, que ela pega uma imagem dos índios dentro da oca e junta com uma imagem de chuva que representava um mito deles de que o mundo acabaria desse jeito. E ela faz isso em várias imagens com vários simbolismos. Esse foi um breve resumo dos nossos estudos e agradecemos a todos pela atenção.